Boa tarde. Boa tarde. No jornal de hoje iremos falar sobre o povo hebreu. Uma das civilizações mais antigas e influentes da história. Para dar início, vamos falar sobre a primeira fase da história hebraica, a Era dos Patriarcas, um período fascinante e fundamental para a história do povo hebreu. A Era dos Patriarcas, geralmente associadas na figura Abraão, Isaque e Jacó, que são considerados os antecessores das 12 tribos de Israel e os grandes patriarcas hebreus. Durante esse período, a sociedade hebraica era majoritariamente seminômade, vivendo em tendas e deslocando-se com seus povos em busca de pastagens. Os hebreus têm as suas origens na região Mesopotâmia e são partes semitas, e compartilham uma língua comum e diversas tradições culturais. A família patriarcal era a unidade central, com o patriarca exercendo autoridades entre os membros da família extensa. Este modo social refletia uma estrutura tribal, onde a linhagem e a herança eram passadas de geração em geração entre os filhos homens. Outra grande característica dessa civilização é o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Além de sua rica cultura e crenças, é importante situar geograficamente a civilização hebraica. Originalmente, os hebreus se estabeleceram na região de Canaã, aproximadamente onde hoje fica Israel, Palestina e partes do Líbano, Síria e Jordânia. No entanto, devido a uma série de eventos, incluindo uma grande fome, os hebreus migraram para o Egito. Lá, eles foram eventualmente bem recebidos, mas acabaram sendo escravizados pelos egípcios, e esse processo de escravização durou aproximadamente 300 anos. A libertação dos hebreus é um dos eventos mais épicos e significativos da história hebraica, conhecido como Êxodo. Sob a liderança de Moisés, os hebreus realizaram uma fuga dramática do Egito, incluindo a famosa travessia do Mar Vermelho, onde, segundo tradições bíblicas, o mar se abriu permitindo a passagem dos hebreus e logo em seguida se fechou sobre os exércitos egípcios que os perseguiam. Este evento simboliza a luta pela liberdade e a fé inabalável dos hebreus em um Deus único. Após a fuga do Egito, os hebreus passaram 40 anos vagando pelo deserto, passando por provações e desafios antes de finalmente chegarem à terra prometida, que é Canaã. Agora falando da segunda fase da história hebraica, a Era dos Juízes, período que se seguiu após a conquista de Canaã e antecedeu a monarquia. A economia dos hebreus baseava-se principalmente na agricultura, no pastoreio e no comércio. As tribos hebraicas cultivavam principalmente cereais, como trigo e cevada, além de frutas como uvas e figos. A terra de Canaã, com sua diversidade de paisagens, proporcionava recursos diversos, fazendo com que os hebreus utilizassem seus vales e planícies férteis para o cultivo. A criação de ovelhas e cabras também era bastante comum, produzindo lã, leite e carne. Além disso, a sociedade hebraica tinha um sistema de troca e comércio rudimentar, tanto internamente entre as próprias tribos, quanto com os povos vizinhos, como egípcios e fenícios, facilitando o acesso a produtos que não eram produzidos localmente. Além da economia, o governo na Era dos Juízes também merece destaque. Este período foi caracterizado pela ausência de um governo centralizado, com as tribos hebraicas atuando de forma relativamente independente. Em vez de um rei ou monarca, os juízes eram líderes escolhidos por Deus para governar e julgar o povo em tempos de crise. Estes juízes não eram apenas autoridades judiciais, mas também líderes militares e espirituais que guiavam as tribos em momentos de conflito e necessidade, proporcionando liderança e direção moral. Entre os juízes mais conhecidos estão Débora, Gideão e Sansão, cujas histórias são relatadas no livro bíblico de Juízes. Cada juiz emergia em resposta a uma necessidade específica, muitas vezes unindo as tribos para enfrentar invasores e resolver disputas internas. Esse sistema de governo refletia a estrutura tribal e descentralizada da sociedade hebraica, onde a liderança era frequentemente temporária e baseada na capacidade de resolver problemas e proteger o povo. Este período, embora turbulento, foi essencial para moldar a identidade nacional e religiosa dos hebreus, preparando o caminho para a eventual unificação sob a monarquia. E para finalizar, a última fase da história hebraica, a Era dos Reis, um período que marcou a transição da liderança tribal para uma monarquia centralizada. A religião desempenhou um papel central durante esta era, influenciando profundamente a vida e a governança do povo hebreu. Com a ascensão dos reis, especialmente Saul, Davi e Salomão, houve um esforço significativo para centralizar o culto religioso em Jerusalém. O judaísmo é a religião monoteísta praticada pelos hebreus e mais tarde pelos judeus. É uma das mais antigas religiões monoteístas do mundo e tem suas raízes na aliança entre Deus e Abraão. Os hebreus
acreditam em um único Deus, Yahvé Jeová, que fez uma aliança com Abraão e mais tarde com Moisés. O judaísmo é caracterizado por uma série de leis e mandamentos que regulam a vida religiosa, moral e social dos judeus. O judaísmo, com o seu monoteísmo estrito, destacava-se em um mundo amplamente politeísta. O rei Salomão, em particular, é famoso por ter construído o primeiro templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Yahvé. Este templo não era apenas um local de culto, mais tarde, um símbolo da unidade e identidade nacional. Além disso, os reis eram frequentemente considerados representantes de Deus na terra, com o dever de garantir que as leis divinas compiladas, a Torá, que inclui os primeiros 5 livros da Bíblia hebraico, fossem seguidas. Dentro da Torá encontramos os 10 mandamentos, que são um conjunto de leis dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, após o Êxodo. Os mandamentos incluem princípios morais e éticos, como a proibição do assassinato, adultério, roubo, falso testemunho e a obrigação de honrar os pais e guardar o sábado. Eles formam a base das leis e da ética judaica, influenciando também outras religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo. Profetas como Samuel, Elias e Isaías também tiveram um papel crucial, aconselhando e muitas vezes desafiando os reis para manter a fidelidade ao pacto com Deus. Além da sua importância religiosa, a Era dos Reis trouxe contribuições duradouras para a humanidade. A construção do primeiro templo e outras obras arquitetônicas e urbânicas em Jerusalém deixaram um impacto duradouro no desenvolvimento da engenharia e da arquitetura. Também foi uma época de desenvolvimento cultural e artístico, com avanço na música, na literatura e na poesia, exemplificados pelos Salmos e Provérbios, atribuídos respectivamente a Davi e Salomão. Sob o reinado do rei Salomão, foi construído o Templo de Jerusalém, um centro de culto e símbolo hebraico. Este templo tornou-se um lugar sagrado onde a Arca da Aliança foi guardada. No entanto, a história do templo também é marcada por tragédias. Em 70 d.C., os romanos destruíram o segundo templo, um evento que teve profundas consequências para o povo judeu. Tudo o que restou foi o Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental, que é um local sagrado para os judeus, situado na cidade velha de Jerusalém. O muro é um local de oração e peregrinação, onde os judeus lamentam a destruição e rezam para a reconstrução do templo. Na destruição do templo, os hebreus foram dispersos em uma diáspora global, espalhando-se por várias partes do mundo. Esta dispersão, apesar das dificuldades, permitiu que a cultura e a religião hebraica influenciassem muitas outras civilizações, deixando um legado que perdura até os dias atuais. Por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, temos uma réplica do Templo de Jerusalém, conhecido como Templo de Salomão, construída pelo bispo Edir Macedo.